Vive não aproximando, ofertando pela tua casa, meu Pai. Meu Deus, você já pensou, meu Pai, cada dessas vidas, meu Pai, no trabalho, no dia a dia deles, meu Pai. Não ganha pão de cada dessas vidas, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, abençoa, meu Senhor Jesus, o serviço de cada uma dessas vidas, meu Pai. Abençoa, Senhor, a veste, meu Pai. Meu Deus, meu Senhor, abençoa o trabalho, meu Pai, que dizer para ti, meu Pai. Tudo bem multiplicado na vida de cada uma dessas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe. Amém. Glória a Jesus. Vamos também orar a respeito da palavra. Meu Deus, para falar glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus Senhor Jesus. Pai, abençoa, meu Senhor, do pastor Eduardo, meu Pai, trazer a palavra, meu Pai. Manda para Espírito Santo, levantar nossos corações da sua prisão, meu Pai. Vem direto para os tronos do Senhor, marca nossos corações em nome de Jesus. Abençoa ele, abençoa a família, o lar dele, em nome de Jesus. Os sonhos, os projetos dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A sua vida é de juízo 6. A palavra do Senhor está em juízo 6. A Bíblia diz que nós podemos fazer prova de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que, não é Malaquias, então, podemos fazer prova de mim, sendo uma verdadeira, já derramar sobre nós, desde o entendido. Então, nós podemos fazer prova de Deus. Tenho eu em meu coração que não é necessário, né? Nós confiamos no Senhor. Mas nas situações em que os servos de Deus passaram, aqui a coisa foi bem complicada. Então vamos abrir em Gênesis 6:37. Amém? Amém. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseram. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a rã, o orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais de Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez. Rogo-te que, mais dessa vez, faça eu prova com a lã. Que só a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois a lã estava seca, e sobre a terra, ao redor, havia orvalho. Amém? Amém. Aqui o servo do Senhor, Gideão, havia uma promessa de que, por intermédio dele, Deus livraria de um exército. Mas ele ainda, muito temente a Deus, mas como ele era o menor da sua casa, ou seja, ele era o menor do menor do menor. Então havia uma dúvida. Eu creio que muitos aqui já tiveram essa dúvida de falar: Deus, comigo? O que o Senhor quer comigo? Não eu, Deus. Eu acho que o Senhor sabe todas as coisas, mas dessa vez não tem não, Deus. Eu mesmo? Quem nunca teve essa dúvida? Quem nunca se sentiu tão pequeno mediante a obra tão grande que Deus fez, né? E Gideão, então ele falou com Deus: Senhor, eu quero te pedir, eu vou fazer a prova, vou colocar um pouco de lã ali fora. E ali ele falou: olha, se a lã estiver molhada e a terra seca, então será a minha resposta. Mas Gideão depois veio a dúvida: poxa, será que o orvalho foi conservado na lã e a terra secou mais rápido? Será que foi assim mesmo a resposta de Deus? E então ele pergunta novamente: Senhor, não se ire contra mim. Esse negócio que eu acho muito bacana, irmãos. Senhor, não levante a sua ira contra mim se eu te perguntar mais uma vez. Hoje a gente fala de Deus assim com tanta natureza, né? Então, a gente esquece quem é realmente Deus. Às vezes nós achamos que podemos falar com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Esses homens tementes a Deus, quando eles falavam com Deus, eu penso que a carne tremia. Né? Aquela coisa assim de um respeito tão grande. Né? Olha, Senhor, não fica nervoso comigo, Senhor, vou te perguntar mais uma vez. Abraão fez isso também quando a notícia da destruição de Sodoma e Gomorra veio a Abraão. Ele falou: peraí, Deus, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir por causa, vai destruir os justos junto com os ímpios? Eu falei: se tiver 50, não destrui. Senhor, 35, se
tiver por amor aos 35, eu não destruo. O Senhor não tem nem 20 vezes. Se tiver 20, eu não destruo. Senhor, não se levante sua ira contra mim, Senhor. Só vou perguntar mais dessa vez. Se tiver 10, por amor dos 10, eu não destruo. Sabe quantos tinham lá, irmãos? Nenhum. Nenhum. Ló também não era justo. Deus livrou Ló pelas mãos de Abraão. Então, queridos, parece que Ló era folgado, né? O anjo veio, achou que ia destruir tudo, quando o anjo volta de madrugada, ela está dormindo. Meu, vai destruir tudo, ele estava dormindo. O anjo pegou ele pela mão, apressado, correu ele para fora. Dependendo de vai estar até hoje. Mas a ira, não se acenda a ira. Irmãos, Deus é santo. Deus é tão santo, tão maravilhoso, que quem quer ver Deus aqui? Face a face. Amém. Se você ver Deus hoje face a face, você cai morto, tá? Cai morto. Talvez, você consiga ver Deus face a face quando você for glorificado, Deus amado. No nosso mundo natural, hoje, esse Deus se mostrar para você, você cai morto. É tanto poder. Imagine a presença de Deus, você imagina a ira de Deus. E o mundo conhecerá a ira de Deus. Porém, voltando a Gideão, então foi feita a prova. Nós vemos aqui que Deus responde. Quando você indaga sobre alguma coisa, Deus responde. Mas eu quero chamar a tua atenção para outra coisa. E agora? Deus respondeu. Deus pode fazer prova de você? Amém. Pode. Gideão, como que você tem aí? Gideão. E colocou à prova cada um daqueles guerreiros. Nós olhamos, e não por a nossa igreja ser pequena, eu quero trazer aos irmãos, é o tamanho do nosso Deus. Perceba, a obra de Deus sempre foi feita exatamente contra as evidências, contra as esperanças. Sempre. É uma mulher espera que não tem filhos, uma não, várias. É a Ana que pediu um filho, Deus deu a vocês. E o primeiro filho foi logo o maior profeta, um dos maiores profetas que a terra já viu. Juiz e profeta. Para uma mulher que era estéril. Ela cumpriu o seu voto. Detalhe, dá para as irmãzinhas não ficarem preocupadas com a coração apertada. Ela devolveu ao Senhor o filho. Todo ano era ela que levava as roupas para ele. Todo ano ela cuidava do filho. Todo ano, aquilo que era um martírio para ela, que era o pior dia da vida dela, era o dia de não ter para adorar. A partir do momento que Deus mudou a sorte dela, era o dia mais prazeroso, onde ela encontrava o seu filho, o juiz, o profeta, né? Um dos maiores homens que a terra viu. E porque ela cumpriu, Deus ainda deu mais 5 filhos a ela. A Esther teve 6 filhos. Bem, amados, sempre Deus permite a situação adversa para mostrar o poder dele e a confiança dos servos. Porque eu vou te dizer uma coisa, está sempre parando. Conhece para cá, conhece para lá, vai para lá, vai para lá, de vez em quando vem para cá.
Aqueles 300 ali, né? Esses 300 ali não vão participar da guerra com a gente aqui. Eram os 300. E aí estava provando a fé dos 300 também. Não era só os judeus. Peraí, tudo bem, vamos guerrear, mas só nós aqui contra o exército? Não. Nós e o Senhor contra o exército. Aleluia! E Deus fez um grande milagre. O que eu quero dizer para a igreja é que justamente na adversidade, e me perdoe falar dessa maneira, na nossa impotência é que Deus age. Deus não precisa nem dos 300. Deus poderia fazer do jeito que Ele quisesse, Ele daria a vitória. O Senhor sempre esteve no comando de todas as coisas. Os filisteus conseguiram ficar com a arca porque Deus permitiu. Os filhos do profeta levaram a arca como um souvenir de guerra. E Deus permitiu que os filisteus não ficaram. Foi interessante, irmãos, que nessa passagem, eu sei que estou misturando muita história hoje, mas é muito bom. Os filisteus estavam lutando e venceram uma batalha grande contra Israel. E então Israel, que estava sempre acostumado a ganhar as guerras, ia com a arca da aliança. Deus mandava ir com a arca da aliança à frente, e Israel, opa, vamos pegar a arca. Deus não mandou, eles pegaram a arca. E foram com a arca. Quando eles foram para o campo de batalha com a arca, os filisteus disseram, agora lascou. Esse povo, quando vem com essa arca, eles não perdem, Deus dele é muito forte. Mas mesmo assim, aqueles homens disseram, mas nós vamos morrer, nós vamos perder, mas vamos dar o nosso melhor. Vamos lutar até o fim. O que Deus lhe entregou. E eles então pegaram a arca. Mas quando eles guardaram a arca na tenda do Deus deles, Dagon, no dia seguinte estava a estátua de Dagon prostrada diante da arca do Senhor. Eles reviram aquela estátua, e no dia seguinte, a mesma estátua estava prostrada e com os braços e as pernas quebradas diante da arca do Senhor. E veio pestilência sobre aquele povo, ao ponto deles quererem mandar para um outro povo amigo deles e falar, aqui não, aqui não. Nós sabemos a história dessa arca aí. E vira. E então eles tiveram que sacrificar, adorar ao Deus de Israel para poder entregar a arca novamente. Deus nunca está fora do controle daqueles que confiam. Por pior que seja a situação, por mais adversa que possa estar parecendo a situação, por mais humilhante que possa estar parecendo, calma, Deus está no controle. Deus, se você continuar firme, se você continuar crendo, não deixar de esmorecer, entristecer você vai, faz parte da nossa natureza, mas perder a confiança nunca. Então Deus vai te honrar. No tempo dele, no momento dele, o Senhor vai te honrar. Aqui então, os 300 homens foram para o campo de batalha. E assim como o Senhor havia prometido, assim o Senhor fez. Em nossas lutas, irmãos, em nossas guerras, que elas aparecem quase que diariamente, mas de tempos em tempos vem algumas que vêm para derrubar. Seja uma doença, seja uma falência, seja algo que deu muito errado, não importa, tem coisas que vêm tirar o nosso chão. Mas para aqueles que confiam no Senhor, é exatamente a oportunidade que Deus, eu não vou dizer que Deus precisa, que Deus não precisa de nada, mas que Deus usa para que o nome dele seja glorificado, exaltado e engrandecido. Para muitos, um momento desse é de total derrota. Acabou. E muitos desistem no meio do caminho. Muitos, por não verem a saída, não conseguem entender que Deus abre porta onde não há nem parede. Deus faz coisas maravilhosas. Ele retrocede o sol. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus sobre todas as coisas. Não é Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele é Deus sobre a natureza. Ele usa a natureza a seu favor. Ele é Deus sobre o universo. O universo está na palma do Senhor. Ele é Deus sobre a terra é o estrado dos pés do Senhor. Mas ele se torna tão pequenininho para morar no coração daquele que crê nele. Ele é Deus em todas as circunstâncias, em todo momento. Você pode ter, olhando para a Bíblia, você pode ter duas ações, duas atitudes, e elas serão decisivas na sua vida. Crer no Senhor e não olhar para as evidências, crer nas evidências e não olhar para o Senhor.
Isso te fará uma grande diferença. É a diferença entre ser um vencedor ou um derrotado. Muitos na igreja vão ser derrotados, porque não compreendem a grandeza do Deus que serve. Muitos vencem a malignidade com um sorriso, irmão. Eu já vi tantos testemunhos, eu já vi coisas assim, que a pessoa está com câncer, e o médico examina e fala para a família, está pior. E a pessoa vai, Deus vai me curar. E aí as pessoas já começam a entender que ela está louca. Ah, não, a doença deixa ela muito fragilizada. Deus vai me curar. E quando menos se espera, todos se surpreendem, menos ela. Ela disse, viu? Não disse que Deus vai me curar? Aleluia. Aleluia. Eu fui fazer um culto na casa de uma pessoa da família, de uma pessoa daquela igreja, e a jovem dizia o seguinte, ela havia perdido uma criança. Ela estava grávida e a gravidez foi interrompida por favor espontâneo. E as pessoas diziam que ela estava maluca, que ela tinha ficado louca. E ela me chamou para dirigir um culto. Na verdade, me chamou para participar do culto. Quando eu cheguei lá, descobri que era para dirigir o culto. Eu falei, tá bom, mas qual o motivo do culto? Ela disse, que eu estou grávida, todo mundo olhou para a cara dela, né? Eu estou grávida e eu quero que o Senhor ore por mim também, para a minha gravidez, que não está fácil. Eu falei, amém. Orei, pedi a Deus que abençoasse a criança que estava no peito. O Senhor me mostrou coisas da gravidez dela, tudo. Depois que terminou o culto, as pessoas da família chegou para mim e disseram, a pessoa não está grávida, porque ela perdeu a criança. Aquilo me deu uma, eu falei, peraí, mas eu vi a gravidez. Será que foi movido pela minha oração, pela emoção do momento? Eu falei assim, você me mostrou. Bom, resumindo, a criança nasceu, hoje é saudável. As pessoas não acreditavam, mas ela sabia que estava grávida. Todos pensando que ela estava com problemas psicológicos, mas ela estava confiante no Senhor. Ela pediu para mim orar pelo filho que estava no ventre dela. Glória a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. Nós temos que olhar, seja lá qual for o problema. Primeiro, não se desespere. Você vai entristecer? Vai. Mas não entre em desespero. Há solução para todas as coisas. Pastor, quer dizer que Deus vai mover em todas as coisas? Não. Eu disse que é a solução para todas as coisas. Principalmente, o maior problema que nós temos é a perdição. O Senhor já nos fez salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém vai tirar de você. Glória a Tudo que Deus. você conquistar aqui na terra vai ficar. Então, queridos, nós já somos vencedores. Por mais que você conquiste coisas aqui na terra, por mais que você possa entrar, me perdoe, falando assim, mas nessas campanhas loucas de igreja, que você vai ser o dono do mundo, vai ser o dono das empresas, vai ficar. Mas se você tiver a coroa, isso ninguém pode tirar de você. Porque quem te coroou foi o Senhor. Quem escreveu o teu nome no livro da vida foi Jesus. Então, não tem como você ser derrotado. Amanhã eu posso ter um câncer, se for permissão de Deus, e morrer. Posso. Mas a coroa só perco se eu for me relaxar. Ninguém tira a coroa de mim. Eu posso perder. Ninguém tira a coroa de você. Não tenha medo que Satanás venha roubar a tua coroa. Não tem como eu roubar. Você pode pegar. Então, tudo que acontecer pode abrir uma falência? Pode, irmãos. Pô, pastor, está pegando aí a miséria? De jeito nenhum. Mas, se você tiver a coroa, mesmo falido, você entra no céu e você vai para guardar. Ninguém pode tirar de você. A ilusão não está na vida eterna. A ilusão não está na eternidade. A ilusão está aqui. Que você diz, eu tenho, é meu, não é nada. Nem a roupa que você veste é sua. É, Jesus. Não vai levar. Meu tio, coitado, foi uma pessoa tão bacana, ajudou tanta gente. No dia do enterro dele, ele não pôde escolher a roupa dele, tinha roupas tão boas, mas a mulher que a casou que ele morava lá no aluguel, pegou todas as roupas dele, foi enterrado com uma calça de agasalho, moletom. Quando eu vi aquilo, eu entristeci. Mas ele não pôde escolher. Aquilo foi uma lição para mim. Ele não pode escolher a roupa do enterro dele. Então, não adianta. Tudo que eu tenho não é meu. Tudo que você tem, me perdoa, não é seu.
Agora, as obras que você faz para o Senhor são elas que vão te levar. Né? Você não é só pelas obras, mas elas vão te levar para o galardão do Senhor. Então, conquiste como esse servo do Senhor, confiante no Senhor. Quando nós temos aflição, é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele na tua vida. E se você se dispor de verdade, então Deus vai manifestar a glória dele através da tua vida. Aleluia. Como no Brasil. Você foi chamado para ser fonte de bênção. Você foi chamado para abençoar, para impor as suas mãos e abençoar. Você foi chamado, me perdoe, não é para ser milionário. Se Deus quiser te fazer milionário, Ele faz, não tem problema nenhum. Se você conseguir nas suas forças também de maneira honesta, também não tem problema nenhum, irmão. Deus não vai te atrapalhar. Mas o Senhor te chamou, principalmente, para você pôr as mãos sobre os enfermos e cativos. Mas principalmente, para que você seja fonte de vida. Aleluia. Fonte de vida. Para aqueles que estão perdidos. Para aqueles que estão tateando, procurando a Deus, não tem encontrado. Há muitas pessoas que falam que Deus está em tal religião. E elas procuram e sofrem. Aí ela sai daquela religião frustrada, vai para outra religião e sofre. Há pessoas que já passaram por todo tipo de religião e hoje estão numa calçada. Há pessoas enfermas no hospital a qual os médicos não têm conhecimento, mas as suas mãos podem curar. É isso que Deus te chamou para fazer. Me perdoe, mas Deus não me chamou para me exaltar, para te exaltar. Que diminua eu, e que Ele cresça. Glória a Deus. Que eu venha aprender quem é Deus e quem é o homem. É que Deus não tem que falar também como falou para Jó, né? Quem é você, Jó? Onde você estava quando eu fiz tudo? Jó, onde você estava quando eu precisei de um conselho? O fato era que Jó não resistia. Quem somos nós diante de Deus, do Todo-Poderoso? Onde eu estava quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Aonde você estava quando Paulo e Silas estavam sendo açoitados, cantando? Aonde nós estávamos quando os heróis da fé foram martirizados? E agora? Quem somos nós perante Deus? Muito pouco. Mas o que podemos ser perante Deus? Porque esses homens foram amigos de Deus. Aleluia. Eles tiveram seus nomes determinados, porque eles sempre procuraram fazer com que o nome dele fosse glorificado. Como a irmã leu muito bem. O Deus desconhecido, esse que eu quero apresentar. Fazer com que as pessoas conheçam o Deus que não é uma imagem, o Deus que não é uma religião, o Deus que é o Criador de todas as coisas. Amados, aqui você pode fazer prova de Deus. A sua guerra também ela é espiritual. Você pode fazer prova de Deus, mas Deus também vai te provar. E eu amo quando Deus faz isso, quando Ele me coloca na prova. Dói, mas o resultado é sempre o mesmo. O nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, não sei o que te traz nessa noite, o que você apresenta diante do altar do Senhor. É problema? Eu vou dizer uma coisa para você. Glorifico a Deus pelo teu problema. É luta? Eu louvo a Deus pela tua luta. Porque eu nunca vi ninguém receber uma vitória sem ter Deus. Eu nunca vi Deus distribuir milagres para quem não precisava. Recebe a cura aí. Mas eu não estou doente. Ah, mas recebe. Cura do nada? Não. Precisa ser purificado aquele que está leproso. Precisa ser curado aquele que está enfermo. Precisa ser liberto aquele que está cativo. Então, se a sua luta, seja de qual natureza for, eu posso te dizer, Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Não precisa de muita coisa para Deus vencer, não. Você pode lutar do teu jeito, da sua forma, mas se você render ao santo nome de Jesus, de ser, como Davi falou, um jovem ainda, um menino, disse para o gigante: quando eu vim com as suas armas, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos do céu. Aleluia. E ainda hoje, o Senhor dará a tua vida na minha mão. Que Deus. Essa é a confiança que Deus espera de mim e de você. Esse homem fez uma prova de Deus, Deus respondeu. Me perdoe, irmãos. A Maria falando sobre a de ideal, não, hein? Estou muito longe de ideal.
Mas nós já vimos tantos homens fazer prova de Deus e receber o milagre, que eu acho que não é necessário fazer prova de Deus. Só confiar já está bom demais. Aleluia. Confiar é a certeza de que o milagre vai ser feito. Então confia no Senhor. Não importa como está a sua situação. O que importa é a confiança que você tem no Deus que você serve. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus nos trouxe, palavra calma, mas a palavra que Deus nos trouxe para nos orientar essa noite. Amém? Pedir para